Hoje a gente fala de Mesa Bug, contar a história aqui da Mesa Bug, falar um pouquinho sobre alguns equipamentos dos caras, principalmente essa série aqui, que é a série Mark. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre a Mesa Bug. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Andrei. Obrigado por participar. Então, vamos lá, pessoal. Quando que surgiu a Mesa Bug? A Mesa Bug surgiu 51 anos atrás, em 1969. Ela foi fundada por um cara chamado Randall Smith. E a história é bem curiosa, porque o Randall tocava numa banda e nessa época muita gente tocava em bandas. Era muito comum você ver os caras tocando em bandas ali, quase todo mundo se conhecia e tocava em banda. E o que aconteceu? O tecladista dos caras teve um problema com o amplificador. O amplificador fritou, ele ficou super chateado e tava super triste, falando minha carreira acabou, não sei o que e tal. E o Randall disse o seguinte: não, cara, deixa eu dar uma olhadinha, de repente eu consigo consertar o seu amplificador. E aí o Randall deu uma olhadinha no amplificador, ele viu que tinha alguns circuitos queimados, etc. E ele foi lá e comprou essas peças e acabou substituindo e o amplificador voltou a funcionar. E ele tinha um conhecimento de eletrônica, porque quando ele era moleque, ele montava rádio, ele gostava de montar rádio do zero, peça por peça, e ele acabou conhecendo um pouquinho sobre isso e acabou fazendo isso. E aí o que aconteceu? Esse tecladista virou para ele 2 dias depois e falou assim: cara, vamos montar uma loja, e nessa loja a gente vai fazer reparo, vai vender coisa, tal, etc, não sei o quê. E era um negócio realmente promissor, porque, como eu disse, naquela época todo mundo tocava, tinha muitas bandas e existia muita possibilidade de você fazer o trabalho. Além disso, existia também a questão de responsabilidade, porque essas bandas tocavam em palcos e tudo mais, e não podia falhar o equipamento. Então, se falhasse o equipamento, era culpa do Randall Smith, né? Então, isso daí era um negócio interessante, porque existia muita gente que queria tocar e não tinha onde arrumar. E o que aconteceu? O Randall acabou se tornando um cara referência na manutenção desses equipamentos, né? E aí tem um fato curioso, né? Ele queria trabalhar cada vez mais na loja e investir mais, só que ele não tinha grana e a loja não gerava dinheiro para ele fazer isso. Então o que ele fazia? Ele tinha 2 outras atividades. Ele tinha uma atividade que era consertar motor de Mercedes. Ele só consertava motor, não mexia em mais nada, ele consertava motor de Mercedes. E ele também trabalhava com aquelas casas de veraneio, ele fazia fundação de concreto para essas casas. Então, o que acontecia? Ele começou a fazer isso para conseguir dinheiro para investir na lojinha lá que eles estavam trabalhando, fazendo as manutenções. Quando ele decidiu fazer isso e começou a fazer a parte de concretagem e também a manutenção dos motores da Mercedes, ele tinha que ligar para as empresas comprando peças, comprando cimento, comprando um monte de coisa. E o que ele pensou? Ele falou: cara, eu preciso de um nome. A minha empresa precisa ter um nome bacana para que eu ligue para essas... que eu ligue para a Mercedes, que eu ligue para outras empresas e esses caras entendam que a minha empresa é legal e vão me respeitar. E foi daí que surgiu o nome Mesa Engineering, né? Foi por conta disso, para que ele pudesse ligar para essas empresas, tanto a que ele trabalhava ali com concreto, para fazer essa parte de concreto, quanto para manutenção dos Mercedes, para manutenção dos motores da Mercedes. Ele resolveu chamar de Mesa Engineering, né? E aí, o que acontece? Se você pegar a mesa, né, os amplificadores, você vai ver que, por exemplo, esse daqui, talvez vocês consigam ver aqui, está escrito Bug, né? Se você pegar as caixas, algumas delas estão escrito, as caixas estão escrito Mesa Engineering, né? Então, o que ele fala? Ele fala que Bug é um amplificador e Mesa Engineering é a empresa. E aí eu vou contar para vocês a história do bug, né? De onde vem o bug, né? Porque é uma palavra que não tem muita tradução correta, assim, não dá pra gente traduzir isso muito bem. Mas de onde que veio o bug? Nessa época, em 69, o Randall tinha uma banda que chamava Country Joe and Fish.
tá? Essa é uma banda dessa época aí. E essa banda foi um dos primeiros clientes dos caras, os clientes se tornaram consumiam bastante, porque fazem muitos shows e tal. E essa banda, acabei de descobrir que o Led Zeppelin chegou a abrir para essa banda. E eles faziam bastante negócio ali nessa lojinha aí, nessa lojinha do Randall, né? E aí eles resolveram fazer uma brincadeira com o cara. Falou, eu tenho um amplificadorzinho aqui e eu queria que o nosso guitarrista ficasse bem impressionado com esse amplificador. Esse amplificador era um Princeton, aquele Princeton comum da Fender de 12 watts. E o Randall falou assim, não, cara, eu consigo fazer alguma coisa. E aí o que ele fez? Ele pegou esse Princeton e dentro desse Princeton ele meteu um Bassman 4 de 10 modificado, já que ele já chama de Hot Rod já, né? E o que acontece? Não dá para você colocar um amplificador desse tamanho com um falante de 10 polegadas, que é o caso do Princeton, né? E aí ele resolveu colocar um JBL ali, D28, se eu não me engano, e ele fez todos os ajustes para que o falante coubesse ali. Para quem já viu o Princeton, você sabe que ele é compacto, né? Um amplificador bem pequenininho. Então o falante ocupava quase tudo. Isso, por incrível que pareça, é comum até hoje, né? Se você pegar, por exemplo, um Mesa Boogie Mark IV, um combo, você vai ver que o falante ocupa quase que tudo, toda a estrutura do amplificador, né? E aí o que aconteceu? Ele montou isso daí e teve que abrir chassi, ele desmontou inteiro o Princeton e remontou uma outra coisa ali na carcaça do Princeton, né? E aí ele colocou ali na loja e deixou ali fora para o pessoal vir tocar e testar, né? Um desses caras que passou ali e olhou era o Carlos Santana, né? Ninguém menos do que Carlos Santana. E o Carlos olhou aquele negócio e falou, eu não vou tocar isso aí não. E o Randall disse para ele, cara, toca que é legal. Não, isso aí é amplificador de estudo, eu não quero tocar. Ele falou, toca que é legal. E aí o Santana foi lá e começou a tocar. E ele se impressionou tanto que ele ficou muito tempo ali tocando, fazendo um monte de coisa bacana, e aí juntou uma galera para assistir o Santana tocando aquilo lá, e ele ficou lá um tempão tocando, e falou, putz, que legal. E aí a hora que ele parou de tocar, ele virou pro Randall e falou assim, cara, ele usou uma frase em inglês, né, ele falou, that thing really boogies. Então era tipo assim, vou traduzir aqui meio porcamente em português, mas assim, pô, cara, que sonzão que tem esse negócio. Né? E o bug seria mais ou menos isso. E aí o que aconteceu? Ele usou esse nome para os amplificadores. Então ficou Mesa Engineering, né, que era o nome da empresa, e Bug, né? Então aí ele acaba utilizando Mesa Engineering nas caixas e o Mesa Bug nos amplificadores, né? Então a empresa, o nome vem dessa historinha aí, uma história interessante. E tem até um outro caso aí do Carlos Santana. Ele estava, depois de alguns anos, no Madison Square Garden ia tocar o Rolling Stones lá. E ele foi convidado para dar uma palhinha lá. E aí o que aconteceu? Ele levou um desses amplificadores, o Randall já estava fabricando, né, um Mark I. Ele levou um desses amplificadores e deixou lá no palco esperando o momento dele para ele subir e tocar junto com o Rolling Stones. E aí o que aconteceu? Os caras chamaram ele de lá e falaram, o que você vai fazer com esse amplificador aqui em cima? Né? Porque isso aí é um amplificador de estudo. Ele falou, cara, espera aí, a hora que eu for tocar vocês vão ver. E a hora que ele foi tocar, os caras realmente ficaram impressionados, e diz o Carlos Santana que logo depois, algumas semanas depois, ele viu os caras todos do Rolling Stones usando Mesa Boogie. Por que é impressionante isso? Porque o amplificador é muito pequeno. Se vocês dá uma olhadinha aí, talvez vocês encontrem até a venda aqui, o Mark IV tal. Ele é um amplificador super pequeno, mas ele tem um volume muito alto, é um negócio impressionante. E o Mark IV, por exemplo, que é um dos que eu tive aqui combo, eu posso dizer para vocês que ele desafia as leis da física. Por quê? Ele é um amplificador super pequeno, compacto, muito pequenininho. E eu tinha aqui ao mesmo tempo, eu conto sempre essa história, eu tinha aqui ao mesmo tempo um Bogner Duende 2 de 12 e o Mesa Boogie Mark IV é 1 de 12.
O Bogner é quase 2 vezes e meia maior do que o Mark IV. Só que o Mark IV você não tira do chão. É muito pesado, é impressionante, impressionante. O peso do Mark IV comparado com qualquer outro combo, ele é muito pesado, né? E ele é muito pequenininho. Então o pessoal fica impressionado porque fala assim, não, daí não vai sair muito som. Porque eles estão acostumados a ver equipamentos muito maiores para trazer esse som, né? Bom, então aqui a gente fala um pouquinho, a gente começa um pouquinho a falar sobre a linha Mark. Eu não vou conseguir falar tudo aqui, porque senão vai ficar muito longo, então eu resolvi separar isso daqui, falando um pouquinho sobre a linha Mark agora. Depois, se vocês quiserem, vocês coloquem aí, e coloquem aí nos comentários, manda um inbox aí pra gente. Eu falo das outras linhas também, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o a linha Mark. Esse que tem aqui atrás de mim, que vocês estão vendo, é a última encarnação do Mark, é o Mark JP2C, que é um amplificador assinatura do John Petrucci. E aí é um outro negócio interessante, porque não existe a assinatura. Não existia assinatura de nenhum amplificador Mesa Boogie, e agora eles têm o JP2C e tiveram algumas reedições ali que foram do Santana, né? Mas na prática não existia. É assim, até o Scale pede para eu falar do Lone Star. E aí eu só queria dizer um negócio assim, o Mesa Boogie é muito interessante porque Mesa Boogie tem som de Mesa Boogie. Simples como isso. Mesa Boogie tem som de Mesa Boogie. E isso eu acho que é um dos grandes méritos do Randall, que ele criou um negócio que não se parece com nada. Então, ele é um cara tão inovador quanto o Paul Reed Smith na guitarra. Então, para quem assistiu a live que eu falei do Paul, uma série de inovações, uma série de coisas, por exemplo, 2 canais, ganho em cascata, um monte de coisa saíram da cabeça do Randall, né? Então ele é realmente um revolucionário. E se você olhar quem usa os equipamentos do cara, são artistas assim de primeiríssima linha. E o Scale colocou aí falar do Lone Star, né? O Lone Star utilizado pelo Andy Timmons, né? Talvez um dos caras que tem um timbre mais bacana, né, de guitarra aí do planeta atualmente. A gente vê Metallica, a gente vê Alter Bridge, a gente vê o próprio Santana, o próprio John Petrucci e uma série de coisas. E eu sempre, tem até uma outra live que eu falo de uma questão importante, né? O que é mais importante, o amplificador ou a guitarra? Então, aí eu vou até deixar os caras que tem Music Man JP chateados, né? Por quê? Porque você precisa desse amplificador. É simples, né? Você quer tirar o som do Petrucci, a guitarra é legal, ela ajuda, mas o som tá aqui, cara. O som tá aqui. Tanto é que o Petrucci tirava aquele som mesmo com a Ibanez, né? Então, o amplificador, ele entrega a característica sonora dele, ele é muito maior do que a própria guitarra, muitas vezes, principalmente num som como esse, high gain, né? Você vai ter aí uma contribuição do amplificador muito grande no timbre, né? Mas isso que eu vou falar qualquer dia aqui do Lone Star. Hoje eu vou falar da linha Mark, né? O primeiro que surgiu é o que eles chamam de Princeton Boogie, que é esse que eu estava falando que o Santana tocou na frente da loja do Randall ali em 69, né? E aí em 71 ele começou a fazer o Mark I, né? Que na verdade, obviamente, não chamava de Mark I, era simplesmente Mark. Então, o que era esse Mark? Esse Mark era ele era o Princeton Boogie, já com cara de Mesa Boogie e tudo mais, e já colocado numa embalagem Mesa Boogie, né? E aí, em 78, surgiu o Mark II. O Mark II, a versão A, que naquela época também não era chamado de versão A. Isso é muito comum na Mesa Boogie, vocês encontrarem versões que eles chamam de revisões, Revision A, Revision B, C, etc. Tá? Então, quase todos os amplificadores da Mesa Boogie você vai encontrar um tipo de revisão dos circuitos, dos componentes, etc. Então, esse Mark II, ele ficou no ar aí de 78 a 80, quando saiu o Mark B, né, o Mark II-B. Esses amplificadores também tiveram aí várias inovações entre um e outro, e eu não vou entrar aqui em todas elas, porque senão a gente vai tomar muito tempo e tem
vários amplificadores para a gente chegar. Então é só uma historinha rápida, se vocês quiserem mais informação de cada um deles, me avisa aí que eu preparo um outro material para a gente falar em detalhes de cada um deles. Em 82, eles colocaram no ar, dentro da linha Mark, um que chamava Son of a Boogie, né, SOB, que era um pouquinho diferente, mas basicamente o mesmo som. Em 83 saiu o Mark IIc e tal. Aí a gente já está chegando já nos Marks mais famosos, né? Em 84 saiu o Mark IIc Plus. Aí o bicho pega, né? Por quê? Esse Mark IIc Plus é o som que a gente ouviu aí de high gain em vários lugares. Então, por exemplo, o próprio John Petrucci, se vocês olharem, tem vídeo do John Petrucci aonde ele mostra a coleção de Marks que ele tem para gravar um disco. Eram vários Marks que ele tinha ali. Marks IIc Plus, vários, tipo uma meia dúzia, 8 mais ou menos, que ele tinha por ali. Quem mais gravou com esse amplificador? Metallica. Se vocês procurarem aí na edição de 50 anos da Mesa Boogie, tem um depoimento do James Hetfield, né? E atrás você vê aquele Mesa Boogie Mark IIc Plus que eles usaram e usam até hoje, né? Aí esse amplificador ele é realmente emblemático, porque ele trouxe características sonoras que não existiam antes, né? Então, quando eu digo que o Randall é um cara inovador, é justamente por conta disso, por ele conseguir entregar um som que ninguém tinha, ninguém conseguia fazer e se tornar algo realmente característico de uma geração. E o Mark IIc Plus conseguiu chegar aí. Só que o Mark IIc Plus ele foi feito somente em 84 e saíram também algumas unidades que eles chamam de C++. Tá? A partir daí vem o Mark III, que foi feito de 85 a 89, e esse Mark, cada ano ele tinha a revisão dele, nesse caso eles chamaram de outro nome. Então em 85 era o Black, em 86 o Purple, 87 o Red, em 88 o Blue. E já em 89, quando eles lançaram o Green, também saiu uma reedição do Mark I, que também foi super bacana, um negócio bem interessante. Em 90 é lançado o Mark IV, que aqui no Brasil é muito difícil você encontrar todos esses que eu falei aqui no Brasil. É muito difícil se achar usado, Mercado Livre, esse tipo de coisa. É bem difícil de você achar. Mas você acha com relativa facilidade o Mark IV. O Mark IV você consegue achar e é um amplificador fantástico, como eu estava dizendo para vocês. Muito pequeno, muito pesado, né? Estou falando de combo, muito pesado, mas é um amplificador que você consegue aqui no Brasil até com preço razoável. Tá? Essa geração de Mark IV, ela ficou no ar até 2009, ela teve só 2 revisões, Mark IV-A e B, que foi em 93. Em 2009, Mesa Boogie lançou um dos amplificadores que eu particularmente acho demais, que é o Mark V. Né? E o Mark V é talvez um dos mais complexos da Mesa Boogie, com vários canais, vários modos, e aí vale a pena falar um pouquinho sobre essa questão dos modos, porque eu já vi muita gente pedindo assim, pô, mas no FUT não tem os modos, né? Na prática, nem precisa, porque quando você ajusta o EQ com um determinado modo e fica legal para você daquele jeito, se você mudar o modo no Mesa Boogie, principalmente no Mark V, ele muda completamente o som. Ele se torna realmente outro amplificador e não serve mais aquela regulagem de que você fez. Você vai ter que refazer. Então, se você tivesse no pé aquilo, não ia resolver nada, porque o som não funciona. Às vezes você tem que zerar o grave, colocar o grave no máximo, você tem ali uma série de coisas que você precisa fazer para o som ficar legal em cada um dos modos, em cada um dos canais. Então, isso é uma característica aí da Mesa Boogie, no Mark V não foi diferente, e eles fizeram realmente talvez um amplificador completíssimo, né? Completíssimo. Inclusive, no canal 3 do Mark V tem
o Mark IIc Plus. Um dos modos é o Mark IIc Plus, né, que a gente, quem curte sabe que é legal pra caramba, gosta daquilo, e eu particularmente é o canal que eu mais curto do Mark V, é exatamente este canal, o Mark IIc Plus, esse modo do canal, do último canal, esse é o que eu mais gosto. E aí, o que aconteceu? Em 2014, Mesabug lançou uma versão miniatura, que era o Mark V 25. Esse é um amplificador que eu acho fantástico. É interessante que você vai encontrar, talvez, o Mark V, às vezes, mais barato que o Mark V 25. E o Mark V 25 custa a metade do preço, um pouquinho menos da metade do preço do Mark V de 90 watts. Né? Por que existe isso? Porque o Mark V 25 é muito bom. Ele é um amplificador que você consegue tocar com volumes baixos, você consegue tocar ter bastante volume, você consegue ter bastante ganho, você tem os canais que funcionam super bem. Boa tarde, Mike. Você tem os canais que funcionam super bem e você também tem o Cab Clone, né, que você consegue usar o amplificador até sem o gabinete. Então, foi realmente uma inovação. Já existia o Mini Rectifier, e isso vai ficar para um outro dia, né? O Mini Rectifier foi o primeiro, logo depois teve o Transatlantic, né? Mas o Mark 25, o Mark V 25, eles realmente subiram a barra e entregaram um amplificador realmente impressionante pelo tamanho, pelo peso, pelo custo. Então, é um amplificador que, se você tem problema com volume e tal, putz, coloque em casa. E outra coisa, voltando aqui do Mark V, o Mark V, apesar de ele funcionar bem quando você mexe no master dele, deixa o master mais baixo, esse amplificador ele vai realmente entregar o que ele tem que entregar quando você aumenta o volume, tá? E fica bem alto. Então, o Mark V, ele engana, porque você consegue ter um bom timbre quando você tira o master dele, mas a hora que você joga o volume dele realmente alto, aí você fala, pô, esse é o som que eu já ouvi várias vezes, né? Mas antes disso você vai ouvir um som legal, bonito, tal, gostoso de tocar, mas não é o som ainda. A hora que você aumenta, você fala, pô, esse é o som dos discos, né? Então o Mark V você tem que aumentar bastante o volume para chegar nessa situação de te entregar um timbre bem bacana. Bom, em 2015 lançaram o Mark V 35, que é uma versão com um pouquinho mais de potência, para quem precisa fazer shows um pouquinho maiores, mas é basicamente a mesma estrutura, os mesmos recursos. E agora, em 2016, foi lançado o JP2C, que é esse que está aqui. Muita gente acha que isso é o Mark V do Petrucci. Não tem nada a ver. Tá? Não é o Mark V, não tem a quantidade de canais do Mark V, não tem quantidade de modos do Mark V, não tem a quantidade de... você consegue colocar o Mark V até 5 watts, aqui você não consegue. Ele é completamente diferente. Tá? Ele é completamente diferente do Mark V, não tem absolutamente nada a ver. Por quê? Porque esse aqui, o JP2C, ele foi baseado nas unidades que o John Petrucci tem de Mesabug Mark IIc Plus. Tá? Então, são 3 canais incríveis. O canal limpo desse amplificador é impressionante. É mais legal do que o Mark V, né, assim... Talvez você fale, pô, mas o Mesabug não é o melhor clean do mundo. Talvez. Tem outras marcas aí com cleans realmente impressionantes, mas você, dependendo da sua aplicação, você vai ver que cara gosta disso. Por exemplo, o Mark V, quem usava o clean do Mark V bastante era ninguém menos do que o Alex Lifeson. O Alex Lifeson usava o clean do Mark V. E esse clean aqui do JP2C é fora do comum, fora do comum. Ele é bem limpão, ele não é ele não te entrega aquele edge of breakup que o pessoal fala, não, ele é limpão, mas é lindo, é espetacular esse clean. E aí você tem 2 canais, né, talvez um que você possa chamar de crunch e o outro de lead, mas na prática
Os dois chegam no high gain e tem também ali ele te entrega variações diferentes de timbres ali em cada um dos canais, né? Funciona super bem com pedal. Além disso, ele vem é o primeiro amplificador da Mesa Boogie que vem com MIDI, tá? Então, esse amplificador aqui tem MIDI, você controla através, se você quiser, através de um controlador MIDI, troca de canal, e aí ele tem um loop maravilhoso, você coloca os seus efeitos e faz todo o pacote ali do jeito que tem que ser feito. Outra coisa interessante, como eu disse, você consegue colocar esse amplificador em 60 watts. Eu nunca recomendo você reduzir. Se tem chave para redução de potência, eu nunca recomendo, porque eu nunca acho melhor, né? E não acho que resolve a questão de volume, né? Em nenhum dos amplificadores. Então é melhor você deixar com 100, com um volume um pouquinho mais baixo e ponto final. Então, esse é um amplificador realmente diferenciado. A linha Mark é uma linha reconhecida e é fácil você identificar o Randall Smith, todos os sons do cara, né? E como eu disse, ele talvez seja o cara mais inovador dessa indústria. Aí vocês podem até dizer, pô, Brunetti, mas e o Dave Friedman, e o John Suhr, e o Bob Bradshaw, todos esses caras que fizeram amplificadores incríveis. Esses caras realmente fizeram e fazem amplificadores incríveis, e eu posso dizer que eu sou um fã dos amplificadores da Suhr, eu sou um fã dos amplificadores da Friedman, gosto bastante desses amplificadores, mas eles são variações de Marshall, tá? Você não vai ouvir um disco e falar assim, não, isso aí é um som do Suhr. Não, não é, cara. Aquilo lá é um som de Marshall maravilhoso. Você vai ouvir sei lá, o BS-100. É um som de Marshall espetacular, fora do comum, mas é um som de Marshall, né? Agora, o Mark, cara, é Mark. Não tem conversa. Recto é recto. É o som do Randall Smith. Então, nesse sentido, esse cara entregou uma contribuição muito grande para a indústria, né? Porque os amplificadores dele têm o som dele, que é um som diferente, né? E tem outros caras assim? Tem outros caras não tão famosos, né? Não com tanto prestígio, mas que fazem coisas fantásticas. Por exemplo, Diesel, cara. É o som de Diesel, você não vai tirar em outro lugar, né? Engel também tem um som bem característico de Engel, e talvez, obviamente, esses caras não são tão famosos, não tem tantos discos que foram gravados como a Mesa Boogie, não tem tantos artistas que utilizaram, mas eles têm uma voz muito, muito característica, né? Você pode ouvir aquele som e falar, pô, isso aí parece um Diesel, isso daí parece um Engel. Você vai ouvir isso aqui e vai falar, pô, isso aí é Mesa Boogie. Até nas simulações você vai falar, isso aí é simulação de Mesa Boogie, né? Agora, quando entra no Marshall, simulação de Marshall, pode ser um Marshall Hot Rod, pode ser um Engel, ou um Suhr, pode ser uma série de outras coisas. Então, por exemplo, quando você vai lá para a Suhr, eles fazem amplificadores, como eu disse, fantásticos, são dos meus amplificadores preferidos, né? Eu gosto bastante, mas eles têm som de Marshall na maioria deles. Você pega o Bella é um Deluxe, é um Fender Deluxe, que foi feito baseado no Deluxe do Scott Henderson. Então, esses amplificadores, eles são muito bons, mas eles têm características de outros amplificadores. E aí é que o Randall se diferencia de todo mundo, porque apesar de ele ter começado modificando um Fender, logo depois ele criou uma identidade, criou coisas diferentes e entregou amplificadores aí realmente fenomenais. Para citar alguns, a série Mark, a série Rectifier, o Lone Star, que alguém mencionou agora há pouco, o Transatlantic é um amplificador muito legal. E aí você vai falar, pô, mas eles nunca copiaram alguma coisa? Copiaram também, né? Porque você pega o canal do Lone Star, o canal limpo do Lone Star, ele é um canal bem Fender. Você pega o Stiletto é um Marshall. Stiletto é um Marshall. O Mesa Boogie Stiletto é um Marshall total, né? Então, eles também fizeram isso, mas acabam indo entregando realmente coisas diferentes também.
Bom, pessoal, é isso por hoje. Em breve eu volto aqui com mais histórias. Se vocês quiserem saber mais sobre a mesa bug, sobre os equipamentos, me chamem aí e eu faço outro vídeo falando sobre isso. Como eu disse aqui, foram vários amplificadores, pelo menos uns 15 que a gente falou aqui, da série Mark. Né? Difícil de você achar por aqui, bem difícil, a não ser a partir do Mark IV você começa a achar. Né? Mark IV, Mark V tem sempre bastante, Mark V 25, JP2C é super difícil de encontrar. Né? Esse daqui a gente já vendeu, ficou aqui pouquíssimo tempo, o cliente vem buscar amanhã, mas são amplificadores que realmente vale a pena. Né? Se você tiver oportunidade, gosta desse tipo de som, né? E principalmente se você tem uma JP e quer chegar no som do Petrucci, não vai adiantar ligar no Marshall, tem que ligar no mesa, porque o som é de mesa, né? E aí você vai conseguir chegar lá. Pessoal, muito obrigado pela presença. Amanhã eu passo aqui de novo para fazer mais uma live relâmpago sobre algum fabricante bacana. E vocês precisando de alguma coisa, só mandar um inbox aí que eu respondo o mais rápido possível. Valeu!